Neste vídeo vamos começar aqui a trabalhar com menus simulados dentro da consola no C#. Ora, para isso, o que nós vamos fazer, vamos criar aqui dentro do nosso método main um ciclo while que vamos permitir repetir o nosso elemento e repetir aqui o nosso menu de forma a ele estar sempre visível sempre que ele é inicializado. Ora, para isso, nós vamos criar aqui uma variável chamada opção de menu, que vamos inicializá-la aqui com o valor 1 e que vamos dizer que vamos querer repetir o menu enquanto a opção do menu for diferente de 0. Isto vai nos permitir nós criarmos aqui um conjunto de opções e estar a apresentar enquanto não colocarmos aqui a opção 0. Ora, vamos começar por colocar aqui uma mensagem de boas-vindas ao utilizador e colocar aqui a informação: insira uma das seguintes opções, ou escolha uma das seguintes opções. E vamos colocar aqui a opção 1 será para acedermos à aplicação que vamos criar como sendo uma calculadora, e a opção 2 como sendo a opção lista de números. Neste caso nós vamos querer criar uma primeira opção que nos vai navegar até a opção ao menu da calculadora, onde podemos efetuar a adição ou subtração de dois números, e no caso da lista de números vamos colocar dois valores e vamos apresentar a lista de números entre ambos os valores. Vamos colocar ainda aqui a opção 0 como sair e vamos ler para o OP menu o valor inserido pelo utilizador. Ok? E reparem, se corrermos agora aqui a nossa aplicação, nós já conseguimos perceber o seguinte: vai-nos ser apresentado aqui o menu e à medida que eu vou escolhendo opções, o meu menu vai estar sempre a ser apresentado quando eu clico no 0. Então eu vou terminar a execução do meu projeto. Ora, o que vamos querer agora é criar aqui um mecanismo de validação de consoante o valor que eu vou estar a inserir, e eu vou navegar então para uma zona diferente do meu código. Para isso vamos utilizar aqui um conjunto de ifs em que vamos começar aqui: se eu inserir a opção, vamos começar já pela opção 0, eu vou fazer um break, okay? Em que este break o que faz é automaticamente terminar o while quando eu estou aqui nesta posição. Se não, se eu colocar o meu OP menu como sendo 1, eu vou querer navegar para o menu da calculadora. Então vou colocar aqui calculadora e para já vou manter aqui o meu código com este erro, não lhe dando para já importância. Vamos já ver como é que resolvemos este problema. E vamos aqui, depois, se o OP menu for igual a 2, vamos para o lista de números. Okay? Isto aqui será a chamada a vários métodos diferentes. E aqui vamos colocar aqui um else, em que caso não seja nem a opção 0, nem a opção 1, nem a opção 2, vamos colocar aqui a opção inválida, tente novamente. Okay? E teríamos então aqui a nossa informação. Vamos só colocar aqui o nosso código correto. Ok, e agora sim temos aqui o nosso código colocado de forma correta. E o que vamos fazer agora vai ser então criar aqui estes dois métodos. Para isso nós temos duas formas. Uma das formas é colocando o rato em cima e vindo aqui à nossa lâmpada, temos que clicar e pedir para gerar um método. Okay? E reparem que aqui em baixo foi criado automaticamente um método com esta informação, ou seja, eu tenho aqui o método calculadora, que é o método que eu vou implementar com a calculadora, ou então escrever eu próprio o código. Neste caso seria do lista de números. E repare, deixou de ter aqui então o erro com que nós estávamos a trabalhar. Vamos agora fazer o seguinte: vamos pegar e implementar já aqui o nosso lista de números, em que o nosso lista de números nós pedimos então ao utilizador dois números e vamos apresentar a lista dos dois números. Ou seja, vamos colocar aqui
só writeLine, insira o primeiro número, vamos colocá-lo aqui nesta primeira variável e insira o segundo número e vamos colocá-lo aqui nesta segunda variável. E temos então aqui os dois elementos. Vamos para simplificar um bocadinho as coisas, vamos considerar que o primeiro será sempre maior do que o segundo. Então vamos criar aqui um for, que vamos iniciar no primeiro número e terminar no segundo. E o que vamos querer fazer, vamos querer escrever o valor do i, ou seja, o i vai navegar a começar no primeiro número que eu inseri e vai terminar no segundo e vai escrever então todos os números desde o primeiro até ao último. Vamos testar. Vamos executar aqui a nossa aplicação. Se clicarmos aqui na calculadora, ele ainda não faz absolutamente nada. E reparem, ele dá-me aqui uma extensão não processada de Not Implemented Exception. Porquê? Porque eu tenho aqui esta linha. Okay? Se eu eliminar esta linha, ele por simplesmente não executa absolutamente nada. Ou seja, eu voltaria ao menu. E aqui o que eu vou querer é apresentar aqui uma lista de números. Vou colocar aqui o primeiro número, por exemplo 3, e o meu segundo número, por exemplo 7. Okay? E é-me apresentar então aqui a lista de números e voltamos então aqui ao menu. Se eu colocar no 0, então salto para fora da minha aplicação. Vamos tratar agora aqui da parte da calculadora. Na parte da calculadora nós vamos ter aqui então um novo menu para nos colocar aqui os vários elementos. Então vamos fazer algo muito semelhante ao anterior, ou seja, o pmenu igual a 1 e vamos colocar aqui um while enquanto o pmenu for diferente de 0. O que nós vamos fazer é colocar aqui, por exemplo, opção 1 calculadora, ou vamos colocar aqui menu calculadora, vamos colocar aqui a opção 1 somar e opção 2 subtrair. Vamos ainda colocar aqui a opção 0, voltar ao menu anterior e vamos ler aqui o valor do op menu e temos então aqui o nosso menu completo, ou a leitura e a apresentação e a leitura da opção do menu completa. O que vamos ter que fazer agora é algo semelhante ao que fizemos aqui no anterior. Neste caso nós fizemos com ifs e elses, neste caso vamos fazer com switch case. Okay? São duas formas que nós podemos utilizar e que são válidas tanto uma como a outra. Vamos colocar aqui um switch, op menu, vamos dizer case 0, eu automaticamente vou fazer então um break. Case 1, e eu vou chamar o meu método somar e coloco aqui um break. Case 2, subtrair, novamente um break, e no caso de ser uma outra opção qualquer, o default, eu vou colocar aqui então a opção inválida, tente novamente, e colocar aqui novamente então o break. Ok? E tenho então o meu segundo menu completo. Vamos agora criar aqui os dois métodos de somar e de subtrair. E vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui pelo somar. Vamos colocar até da seguinte forma, insira o primeiro número, int n1 igual int 32.parse. Aqui nós estamos a trabalhar com números inteiros, mas números decimais seria exatamente o mesmo processo. Estamos a utilizar os números inteiros apenas como sendo valores para teste, e vamos escrever finalmente aqui a soma, aqui, da aspa, a soma é, e vamos apresentar aqui então o N1 mais o N2. No caso da subtração, o código é exatamente igual,
só muda depois a nossa resposta, ou seja, a subtração, ou a diferença, se preferirem, é N1 menos N2. E vamos verificar então o nosso código a ser executado. Ora, temos aqui então o primeiro menu, vamos colocar aqui a opção 1, calculadora, e saltamos então para o menu da calculadora. Vamos aqui ao somar, ir ao primeiro número, por exemplo 10, segundo número 12. E temos aqui então a mensagem de que a soma é 22. E voltamos ao menu da calculadora. Vamos colocar aqui para voltar ao menu anterior, 0, okay? E saltamos aqui para o primeiro menu, onde devemos colocar 0 novamente e terminar o programa. Vamos só colocar aqui alguns elementos para nos permitir nós termos a nossa apresentação mais organizada. Reparem que aqui nós temos tudo seguido e é um pouco complexo. Nós conseguimos perceber em que ponto é que começa e termina cada um dos elementos. Então o que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. No início de cada menu, nós vamos colocar aqui um console.clear, em que este console.clear o que irá fazer é limpar toda a minha consola. Vamos colocar aqui neste início e vamos colocar aqui, não aqui, mas aqui dentro do while, o console.clear. Vamos também no início de cada um dos métodos colocar um console.clear, porque eu quero que quando selecionar os meus elementos, eles sejam então limpos. E vamos ver como é que isto vai aparecer. Por exemplo, temos aqui o primeiro menu, se eu selecionar a opção calculadora e der um Enter, reparem que é limpo o que eu tinha na minha consola e apresentado agora o novo menu. Agora reparem o que é que vai acontecer. Se eu colocar aqui agora somar, insiro o primeiro número 10, insiro o segundo número 12 e vou dar um Enter. E reparem que automaticamente o que aconteceu foi que a minha mensagem foi apresentada, eu voltei ao menu e a primeira opção que eu tenho no meu menu é limpar a consola. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acrescentar no final de cada método um console.readKey, em que este console.readKey o que me vai permitir é, ou que me vai obrigar, será eu a clicar numa tecla para avançar na execução do meu programa. Então vamos colocar isso no final de cada um dos métodos e no caso de estarmos a colocar aqui uma opção inválida. E vamos testar. Ora, vamos colocar aqui já uma opção inválida, 3 por exemplo, e reparem, aparece aqui a opção inválida, tento novamente e fica a aguardar que nós pressionamos alguma tecla. Vamos aqui carregar por exemplo no Enter e volta então ao menu limpando tudo o que apareceu. Vamos aqui a lista de números, por exemplo, 10, peço desculpa, aqui cliquei ali num símbolo em vez de colocar no 10, ora 2, vamos aqui 10 e, por exemplo, 15. Então é apresentada aqui a lista de todos os números. Inclusive aqui poderá fazer sentido eu mesmo limpar o que está para trás aqui antes de estar a apresentar. Ou seja, vamos aqui à lista de números, que estaria aqui em baixo, e nós podemos mesmo aqui fazer um console.clear para limparmos o que estava a ser apresentado. E podemos fazer até aqui console.writeLine, lista de números. Okay? E apresentaríamos então aqui a lista de números entre N1 e N2. E teríamos então aqui isto apresentado de uma forma mais simpática. Okay? Damos um Enter, voltamos então ao menu. Se vemos aqui ao calculador, vamos à opção de subtrair, por exemplo 4 e 3, subtração é 1, voltamos ao menu, vamos selecionar aqui por exemplo a opção 4, que é uma opção inválida, opção inválida tento novamente, regressamos aqui ao mesmo menu, voltar ao menu anterior e sair, ok? E temos então aqui esta parte de visualização do menu criada. Para acrescentar aqui outras opções, por exemplo, eu posso chegar aqui e venho aqui ao segundo menu e vou colocar aqui uma terceira mensagem, por exemplo, opção 3, multiplicar,
venho aqui criar um terceiro case, por exemplo, multiplicar, vou criar aqui o meu método de multiplicar, neste caso dupliquei aquele método que eu tinha ali, vou aqui colocar aqui multiplicar e colocar aqui a multiplicação aqui seria de ficar assim o resultado da multiplicação é assim para ficar mais correto, e aqui o produto então dos dois elementos. Mas imaginar que eu queria acrescentar, mas aqui reparem, eu não coloquei o break, ou seja, ele dá-me aqui logo um erro, que foi um lapso. E vamos colocar também aqui uma opção aqui no menu de cima, ou seja, vamos colocar aqui if op menu igual a 3 e vamos colocar aqui a opção do menu dizer olá. Vamos só colocar aqui uma mensagem a dizer que temos também a opção 3, dizer olá ao utilizador. Vamos criar aqui o método. A ordem porque nós temos os métodos é completamente indiferente. Reparem que eu vou colocar o dizer olá antes do menu da calculadora, que por sua vez está antes de multiplicar, o subtrair. A ordem é completamente indiferente. Devem ter só atenção às chavetas. E aqui então seria aqui um console clear para limpar, um console writeLine para olá e um console readKey então para fazer aquela pausa antes de voltar ao menu. Ok, lá está, teríamos aqui já a opção 3. Ok, recebemos aquela mensagem de olá. E se viemos aqui à calculadora, temos a opção 3 também. 3 e 4. E então temos aqui o resultado de multiplicação com 12. Ok? Neste caso eu carreguei não entra novamente e ele não entendeu isto como um número, daí que tenha dado esse erro. Pronto, e temos aqui então este exercício concluído. Vamos aqui fazer Ctrl A, Ctrl K, Ctrl F para indentar aqui o nosso código, colocar o código todo direitinho. Pronto, e temos aqui então o nosso exercício resolvido. Qualquer questão, deixem nos comentários, subscrevam o canal, deem like no vídeo se ele foi interessante para vocês e até um próximo vídeo.